Olá, eu sou o Paulo. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa chamado Multiplicadores. Lembrando que nós somos chamados para fazer discípulos para Jesus em todos os lugares. E a nossa inspiração são os atos de Jesus e os atos dos apóstolos que nós podemos ver no Novo Testamento. No nosso último vídeo, nós olhamos e falamos muito sobre um campo, uma meta. Hoje nós queremos falar sobre Jesus começando movimentos. E a visão de Jesus é para que nós pudéssemos começar movimentos em todos os lugares no poder do Espírito Santo. Uma meta. Nós queremos ter a mesma grande visão de Deus, que é fazer discípulos em todos os lugares. E essa era a visão de Jesus, fazer discípulos em toda a terra, não apenas em uma pequena vila, em uma cidade ou em uma nação, mas em toda a terra. Primeiro nós vamos olhar dentro das Escrituras e nós vamos ver algumas passagens bíblicas e fazer uma pergunta para nós. A primeira pergunta que nós vamos fazer é: qual que era a mensagem que Jesus estava proclamando? E também há uma outra pergunta: qual que era a visão de Jesus? Em Mateus capítulo 4, versículo 17, a Bíblia diz o seguinte: daí por diante passou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Em Mateus 4, 23, a Bíblia fala o seguinte: percorria Jesus por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Também em Lucas 8, versículo 1, a Bíblia fala o seguinte: aconteceu que depois disso, andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, anunciando e pregando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Em Mateus 24, 14, a Bíblia diz: e será pregado este evangelho do reino em testemunho para todas as nações, e então virá o fim. Isso são boas notícias. Quem lê, entenda. Aqui Jesus estava falando e ensinando sobre o evangelho do reino. Não apenas o evangelho, mas o evangelho do reino de Deus que traz transformação. Precisamos pensar no reino. Devemos começar com a visão certa. E a visão certa era a visão de Deus. E a visão de Deus é o que Deus quer fazer no mundo inteiro, em todas as nações. Agora nós temos que fazer uma pergunta: como que essa visão pode começar? E aí vem uma outra pergunta: qual que era a estratégia de Jesus? Para respondermos essa pergunta, temos que olhar atentamente dentro de Mateus capítulo 28, versículo 18 ao versículo 20, que fala sobre a grande comissão. Depois disso, aproximando-se Jesus, disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Verso 19. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Nós podemos ver aqui que o principal mandamento de Jesus era para que pudéssemos fazer discípulos. E Jesus comissionou o seu povo a também fazer discípulos, ou fazer movimentos de fazer discípulos. E qual que era a estratégia de Jesus? A estratégia de Jesus era movimentos de fazedores de discípulos. E nós podemos começar a formar comunidades de discípulos que creem em Jesus através da estratégia de movimento de fazedores de discípulos. Praticar a grande comissão é fazer discípulos. E Jesus treinou a sua equipe de apóstolos, ele modelou a sua equipe de apóstolos para que eles pudessem ser exemplos para nós, para que nós pudéssemos seguir os seus atos, colocar em prática e assim também pudéssemos fazer discípulos. Se você quer ter um treinamento completo na sua localização, no seu local, na sua região, escreva para nós, escreva no nosso e-mail falando sobre isso. O nosso e-mail é training@multipliers.info.